Vamos dar continuidade ao nosso curso, entrando agora praticamente nos últimos tópicos, que é o controle estatístico de processo, depois carta de controle. A gente vai fazer o experimento com a catapulta e concluímos o curso. Vamos dar foco aqui. Silêncio, por favor. O CEP significa controle estatístico de processo, não se refere a uma técnica, algoritmo ou procedimento específico. É uma filosofia de otimização relacionada à melhoria contínua do processo, usando ferramentas estatísticas. E é um componente-chave para a qualidade do produto e do processo. O que é que visa? Melhoria na qualidade do produto, aumento da produtividade, redução de perda, redução de emissões, redução de devoluções, redução de retrabalho, redução de sucata, redução de reclamações. Tem um indicador muito sério dentro de uma empresa que verifica se o CEP está sendo efetivo, que é o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente ou ao Consumidor. A gente tinha uma reunião todo dia de 9 horas da manhã na Skin Cariol para verificar as reclamações no dia anterior. É um ótimo termômetro, porque o cliente ligava reclamando de alguma coisa. O produto veio com nível insuficiente ou fora de especificação. A tampa veio quebrada, a tampa veio mal roscada, a garrafa veio sem rótulo. Tudo isso são informações muito importantes para quem está no processo, para ajustar o processo, beleza? Então o CEP deve-se conhecer os métodos de processo para que, com a ajuda do controle estatístico, tragam melhorias. Podem ser empregados na fábrica ou no escritório. Para que verdadeiras melhorias sejam obtidas, deve-se buscar avaliar, aplicar os métodos no processo como um todo. E aí você tem outras ferramentas que dão suporte ao CEP, como fluxogramas, gráficos XY, gráficos de Pareto, diagrama de causa e efeito, histogramas, diagrama de controle de inspeção, tudo que a gente já viu hoje aqui, as ferramentas de qualidade. Vamos dar um pulo aqui. Por que controlar um processo? Olha só, o processo ele não é 100% estável. Da página. O processo está sujeito a duas grandes interferências. O processo não é estável. Então, se o processo não é estável, ele tem variação. Como é que você mede isso? Através da variabilidade do processo. Variabilidade. Então esse processo ele sofre duas grandes interferências. Uma a gente chama repetibilidade. E a outra reprodutibilidade. Repetibilidade, o próprio nome já diz, tem relação com as variações das máquinas e equipamentos. As máquinas e equipamentos não conseguem repetir o ciclo sempre o mesmo, de forma contínua e constante. Porque há elementos da máquina que são variáveis. Eu posso citar elementos mecânicos e elétricos que são variáveis. Mecânicos, você sabe que toda peça mecânica ela tem uma folga. Ela gera um ruído. Quanto mais tempo a peça entra em operação, mais folgas ela vai apresentando. Mesmo quem não é da área de mecânica, ilustrando aqui, um rolamento. Ele é formado por esferazinhas, né? Com o tempo, com o atrito, essas esferas vão se desgastando, embora tenha lubrificação. Com muito tempo de uso, essa folga ela começa a ser transferida para o eixo. Você sabe que o rolamento aqui ele está girando o eixo. E esse eixo, por outro lado, está muito feio, mas é o jeito. Porque eu estou fazendo uma engrenagem em perspectiva, não é fácil. Ele transfere essa variação para uma engrenagem. Aí imagina que aqui tem uma corrente. Aí outra engrenagem. Outro eixo. E assim por diante. Concorda que você vai replicando o problema? A folga? Isso varia o processo.
Isso é uma variação típica de repetibilidade. Do ponto de vista de elétrica ou eletrônica, também, variações de temperatura. Você tem controlador de temperatura. Esse controlador de temperatura, ele não tem zero erro. Embora você afira, embora você zere o setup, ele está sujeito. Tem elementos sensores para controlador de temperatura. Por exemplo, PT100, mede a temperatura até 100 graus. Ele gera uma resistência na saída que é proporcional a 100 graus. Mas se você passar de 100 graus, qual é o outro elemento que mede temperatura? Termopares. Ferro Constantan, cromel alumel, tem várias ligas. São dois metais que eles ficam grudados através de solda. Dois metais diferentes. Então, como você está sujeito à temperatura, há uma dilatação térmica entre esses metais, já que eles são diferentes, as ligas. Por exemplo, ferro Constantan, níquel, cromo, cromel alumel. São ligas de termopares. Oi, querido. O pirômetro está sendo muito utilizado na indústria. Tem aquela medição a laser, né? É uma medição superficial. Ela não é precisa, não. Inclusive, eu usei a vida toda o high-tech. É um pirômetro muito utilizado, mas que dava 2 graus de erro. Quem mede com precisão é o instrumento na metrologia ou na calibração, que vem um forninho, que a gente chama forninho, calibrado pela RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração. Então você submete o elemento sensor, por exemplo, o termopar, dentro desse forninho, regula a temperatura do forninho, por exemplo, 100 graus, e mede quanto o controlador está lendo com aquele termopar. Você vai ver que está 96, 97, 98. Uma estufa, né? O forninho é uma estufa, agora altamente controlada. Ela vem com um certificado de calibração. Para quem não entende o que eu estou falando, um instrumento que é comprado no comércio sem o certificado de calibração da RBC custa um valor. Se você exigir o certificado, às vezes dobra de valor. Porque ele foi submetido a condições muito severas de controle para garantir aquela medição. Entendeu? Então, isso dentro do processo está gerando repetibilidade do processo, está gerando problemas que vão ser replicados no produto. E outro elemento que provoca também variabilidade é a reprodutibilidade. O que é reprodutibilidade? O ser humano. Que é o cara chegar na máquina e mexer, desregular, e mexer em controlador de temperatura, e mexer em peças que são móveis, como por exemplo, esteira transportadora. Tem cara que chega e estica a esteira, tem cara que chega e afoga a esteira. Isso vai gerando problemas no produto. Quando você soma os dois, o que é que gera? Isso aqui, ó. Vê mesmo, se aqui é o desvio padrão, olha que nesse tempo X aqui, o desvio padrão estava dessa largura. Passou um tempinho, o desvio padrão diminuiu. Quanto menor o desvio padrão, melhor a precisão. Por quê? Porque esse processo aqui está variando daqui até aqui. Esse processo está variando no intervalo menor. Olha quanto ele está variando, olha quanto ele está variando. E os processos são assim. O que você tem que fazer é mantê-los sob controle, dentro do limite superior de especificação e de inferior de especificação. Que já já a gente vai ver quanto é. Desvio padrão mais 3 vezes, média mais 3 vezes o desvio padrão é o limite superior, e média menos 3 vezes o desvio padrão é o limite inferior de controle.